Fala aí galera, é nóis que tá. Eu sou o amigo do Klaus Boss, e vivo em Matrix. Como o Klaus Boss não tem headset, ele pediu pra eu gravar pra ele esse top 25 games do 64. E isso é uma honra. Só não entendi a parte que ele me disse, em ser mais engraçado comigo. Nada a ver. Número 25, Star Fox 64. Esse jogo era louco, eu me divertia muito com o multiplayer, foi um dos primeiros jogos do 64, os gráficos eram bacanas, e a trilha sonora também, que nos presenteou com versões lindas das músicas na série Smash Bros. Depois, a única coisa que me irritava era escutar a voz chata do Sleep pedindo socorro. Apesar de ser o segundo game da série, é o mais aclamado de todos. Vale a pena conferir. Número 24, Shadow Man. Eu era preconceituoso com esse jogo porque uns bastardos na escola me falavam que era ruim, mas isso porque eles jogaram o do Play 1 que era mesmo uma bosta, mas o do 64 era bom, bem macabro, e sem estouro de polígonos, a ambientação era boa, você alternava entre o mundo dos vivos e dos mortos. Muita exploração e habilidades a serem ganhas, isso tornava o game bem interessante. Um detalhe legal era a aparência do protagonista que ia mudando. Ele ficava ainda mais feio com o decorrer do jogo, por causa das malditas Dark Souls. Número 23, Tony Hawk Pro Skater 2. As músicas eram capadas porque cartucho fode com tudo, mas os gráficos eram legais, e a jogabilidade também. Era um game desafiador, por ter que coletar as letras que formam a palavra skate, grandes coisas, também as fitas cassetes, entre outras missões. Mas fazer os combos em inversos era foda demais, não dava pra parar, o ruim era a ganância em querer fazer milhares de pontos nos combos e do nada meter a cara no chão. E perder a partida, que ódio. Número 22, 007. O mundo não é o bastante. Esse jogo teve uma difícil tarefa, manter o mesmo nível de GoldenEye, só manter porque ser melhor pode esquecer. Mas mesmo assim a Eurocom manteve um bom nível. O jogo foi bem fiel ao filme, com missões bacanas, entre elas uma das melhores que eu já vi, na qual dava pra usar uma visão raio-x e dardos contados para derrubar os inimigos durante a noite. Missão foda pra carai. O multiplayer foi bom também, com uma mira automática absurdamente boa. Número 21, Rayman 2, The Great Escape. Gráficos incríveis para a plataforma, e também um dos melhores do gênero na época, gerando outras versões e continuações depois, as músicas são muito bem ambientadas. Não havia multiplayer, e também era necessário o memory card para gravar o processo. Isso me fodeu várias vezes por não ter o acessório na época. E pra piorar eu não tinha nem o jogo. Eu alugava, bons tempos. Os melhores. Número 20, Donkey Kong 64. Maldito jogo interminável. PQP, o que deu na rede. 200 bananas douradas, 20 toneladas de bananas coloridas para cada um dos 5 macacos, e etc. Mas contudo, era extremamente bem feito, gráficos e músicas magistrais, jogabilidade sólida, e um multiplayer interessante. Sem contar na apresentação mais legal de todos os jogos do 64 na minha opinião. O Monkey Rap. Número 19, International Superstar Soccer 64. Futebol nunca foi meu forte, mas aqui está o que eu mais gostei deles. Não posso falar das outras versões porque nunca joguei, mas que porra. Pelo menos nesse debulhei com tudo e com todos. KKK, eu era foda pra carai. Ninguém me vencia. Eu fazia gol de tudo quanto é jeito, até com o goleiro. E pra variar presenciei o maior jogador de todos os tempos jogar. Alejo, é claro. Número 18, Mario Kart 64. Hoje em dia eu odeio essa série, mas na época eu era criança, então achava engraçados e divertidos esses itens FDPs. Esse jogo marcou geração por ser o primeiro multiplayer da turma do Mario, com 4 controles óbvio. Era uma obrigação cada locadora ter o game, e até hoje é considerado por muitos o melhor da série.
Como eu odeio os últimos, eu também gosto mais desse. Parabéns Mario Kart da infância. Número 17 Paper Mario. Fiquei espantado com o nível gráfico desse jogo na época. Isso porque era algo único, tudo feito de papel e papelão. Que também é papel. Damn. Parecia um teatrinho, e o gameplay era ótimo. Sistema de combate muito louco, lugares legais para visitar, e amigos para ajudar. Trilha sonora muito infantil, mas combinava com o game. Salvou o Nintendo 64, junto com o Angry Battle de não ter nenhum bom RPG. E falando em Angry Battle, eu não joguei tanto a ponto de poder avaliar, caso você sinta falta neste vídeo. Número 16 Ridge Racer 64. Corridas não são meu forte, talvez para você sou estranho eu colocar este como o melhor do gênero no 64, mas o fato é que ele me proporcionou muitíssimas horas de diversão. Tanto no multi quanto nos campeonatos offline é claro, nessa época nem tinha rastros de games online em consoles, e esse jogo tinha um estilo arcade muito divertido. Com músicas muito bacanas, e gráficos acima da média no console, precisava de muita habilidade para terminar 100%, era difícil pra cacete. E foda-se, essa lista é minha. Número 16 Turok 2. Outro jogo difícil do inferno, apenas 6 telas, mas todas pareciam eternas, e muito perigosas. Pra piorar o jogo necessitava do maldito memory card para gravar. Dava pra usar o expansor pra ficar mais bonito também. Era extremamente violento e agradável. Uma ótima sensação de banho de sangue, melhor designer de armas que já vi. E multiplayer divertido, principalmente o modo de correr atrás do macaco. Várias risadas. KKKK. Número 14 Star Wars Rogue Squadron. Joguei muito tempo depois de ter lançado, mas ainda assim me encantei com esse jogo. Aqui você encarna Luke apenas em missões aéreas. Mas isso é o máximo, as missões e fases são baseadas na série do filme, mas não segue sequência alguma. Os gráficos eram acima da média. E as músicas que graças à desgraça chamada cartucho são MIDIs, ainda assim eram ótimas, porque são as mesmas dos filmes. Um game em si bem desafiador. O jogo foi tão bom que rendeu sequências, vale a conferida de qualquer fã da série. Número 13 Jet Force Gemini. Magnífico é o que me vem à cabeça logo de cara. É lindo, desafiador e violento apesar de personagens fofos. Havia muita cabeça de formiga voando, músicas maravilhosas mesmo, temática até adulta nelas. O jogo com o expansor ficava mais apelão ainda. Rei, você é foda. Ou melhor, foi foda, porque hoje em dia já era. Apenas o multiplayer desse jogo era fraco por ter uma jogabilidade complicada, e o fim dele era muito difícil também. Achar as porcarias das peças da nave, nunca consegui todas. Merda. Número 12 Banjo-Kazooie. Terrível missão para Banjo ser no mesmo estilo de Mario 64, por isso deu errado, só que não. O jogo é esplêndido e me deixa saudades até hoje. Uma pena que não existam mais games como este, agora é só porra de shooter, não aguento mais isso. Em Banjo os mundos eram completamente abertos para a época, você contava com vários movimentos graças a Kazooie em sua mochila. E a exploração era monstra, quebra-cabeças, grandes bosses, transformações em outros animais com aquele canibal estranho Mumbo Jumbo, belos gráficos, jogabilidade e trilha. Um clássico eterno, merecia mesmo uma continuação. Número 11 Banjo-Tooie. E não é que a merecida continuação chegou? E chegou ainda melhor. Novos mundos gigantes e abertos, novas transformações, agora era possível controlar Banjo e Kazooie separados. E até mesmo o canibal Mumbo Jumbo. Os gráficos são fantásticos a nível do sistema e a trilha nem se fala, este também fazia uso do expansor. Do mesmo modo do anterior, mereceu uma continuação que cá entre nós nem vamos comentar essas pragas da vida. Número 10 Super Smash Bros.
Totalmente diferente de qualquer outro jogo de luta, este conquistou o mundo de outra maneira. O foco era apenas uma diversãozinha. Mas o jogo virou uma febre principalmente nas seguintes versões. Foi aqui que comecei a perder minha vida social pra valer. Foi muito dinheiro que a locadora lucrou. FDP. Neste jogo, Mario enfrentava DK, Link, Kirby, Samus e mais. Além disso, itens caíam do céu para desgraçar com a vida de todos. A início parecia um game casual, mas era extremamente técnico se for estudá-lo a fundo. Outro clássico eterno e única série de luta que eu gosto. Número 9, Mario Party 2. Eu tive pouco contato com 3 e nunca com 1, mas esse 2 foi um fenômeno aqui na rua. Pessoas riam em uma partida, já na outra choravam, e na outra cortavam elos. No outro dia, voltava ao normal. Era um ciclo vicioso, e bota vicioso nisso. Que jogo era esse? Totalmente inovador, ainda mais se mencionar o primeiro deles. Eram tabuleiros, com minigames, e multiplayer. Porra, o 64 era o console dos multis, não dava pra parar de jogar isso, tanto é que o meu cartucho chegou no máximo de moedas rapidão. Saudades dessa farra. Número 8, Resident Evil 2. Disparado entre os originais o melhor da série, ainda bem que a única versão para o 64 foi logo esta, mais bonita que a de Play 1, e com pequenos extras, contendo ainda os CGs, e tudo em um maldito cartucho de 512 megas, contra 2 CD de 700. Um absurdo, mas a qualidade sonora caiu, e era perceptível. Mas deixando as comparações de lado, o jogo é excepcional, puzzles lindos na delegacia, clima de survival verdadeiro, não é essa merda que a Capcom faz agora. Saudades de Mikami também. Vamos ver no que dá o seu futuro The Evil Within, caso você esteja assistindo antes do lançamento. Número 7, Mario Tennis. Outro fantástico game envolvendo a turma do Mario. Essa galera é demais, eles são tudo legal, eu pago pau pra eles. Entre os games do Mario para a rachinha, esse para mim foi o melhor no 64. Eu não parava de jogar quando aluguei, e depois comprei. Todos aqui jogavam também, fez com toda certeza, grande parte da minha já adolescência. Não há muito o que dizer sobre as regras, mas o game era mais animado, e tinha pequenas técnicas que faziam toda a diferença. Fora os modos com itens ou os de argola que eram todos muito divertidos. Rendeu várias sequências também. Número 6, Conker's Bad Fur Day. Um absurdo de lindeza nesse jogo, mas uma vez a Rayleigh mostrando o porquê que ela era a besta, e dessa vez quase passaram dos limites. O jogo era fofo até demais, só que não, as aparências enganam, e esse jogo prova isso. Era podre, carnicento, maldoso, sujo, e foda pra carai mesmo. Só quem jogou sabe como é genial. O nível em que alcançaram para as cenas terem movimentos tão bem feitos, e tudo isso sem precisar do expansor. Bruxaria, só pode ser. E o multiplayer mais uma vez era ótimo, bem engraçado. O jogo era todo engraçado, e é o jogo mais caro do 64 hoje em dia, devido a ser foda e treta de achar. Número 5, GoldenEye 007. Aqui está uma das maiores lendas do 64. Quase não existe um ser que teve o videogame e nunca ao menos jogou. Era absolutamente uma lei jogar ele. O Call of Duty que você joga hoje era o GoldenEye de ontem. Não tinha concorrência alguma. Era disparado o melhor da sua época. Isso até sua quase uma sequência ser lançada ainda no mesmo console. Já falamos dele. O fato é que GoldenEye era algo quase inexplicável. Tinha tudo adequado, nível realista alto para a época, missões desafiadoras para todos os níveis, detalhes bem elaborados, e o fucking multiplayer da geração, extremamente viciante, a ponto de você ter o cartucho, mas ir até alguma locadora só pra ver o nível dos caras de lá. Definitivamente um jogo soberano. Mais um da Rayleigh. Número 4, Super Mario 64.
Esse jogo é foda, mas muito foda mesmo. Senti todas as sensações boas de uma vez. Quando joguei da primeira até a 100ª vez, era completo, inovador, fantástico e um dos grandes marcos na indústria dos games, devido à mudança do gênero para 3D. Os gráficos eram o que havia de melhor. Miyamoto deve ter andado com Jesus, só pode. O design das fases, a trilha sonora, a jogabilidade, tudo funcionava perfeitamente. São inúmeros os pontos positivos desse game, então vou me conter com informações senão acabo pegando vírus. Número 3, The Legend of Zelda, Majora's Mask. Aí está mais um desses jogos fodelões que tiveram a difícil tarefa de manter o alto nível do anterior, e esse Zelda é muito bem legal demais forever, eu amo ele. Aqui a fórmula da série foi um pouco quebrada, não tendo os principais aspectos dos enredos anteriores, fizeram algo totalmente diferente, e isso para mim foi louco. O jogo era desesperador, porque você corria contra o tempo, e isso foi uma tragédia várias vezes para completar uma quest. Os gráficos estão entre os melhores do sistema com o uso do expansor, trilha maravilhosamente épica como de costume, e participação de personagens secundários plausível até demais, sem contar na graça de usar máscaras e transformações. Opa, já tô falando demais desse. Bora pro próximo. Número 2, Perfect Dark. Como eu tinha dito, esta é quase uma sequência de GoldenEye. Perfect Fucking Dark é assombrosamente ótimo. Tudo que 007 fez, esse aqui fez melhor, com o uso do expansor obrigatório. O jogo foi uma belezura danada na época. As missões eram ainda mais inteligentes, um enredo interessante envolvendo até contato com ETs, e isso era massa, cara. O multiplayer foi bizonhamente perfeito, assim como o nome do jogo. Tinha tudo o que você imaginar. É mais completo que a maioria dos shooter podres de hoje, só não bateu o sucesso de GoldenEye por ter sido lançado em um momento que o 64 já não era mais tão popular. Maldito PlayStation do reggae. Número 1, The Legend of Zelda Ocarina of Time, o campeão. Este jogo já não é novidade para ninguém, figurar como o melhor do console, ou até mesmo como o melhor de todos os tempos de todos os jogos, e vindo ainda de mim. Era mais que óbvio que eu escolheria ele como o melhor. O Klaus Boss também gosta. Ocarina of Time foi inovação, foi enredo, foi trilha sonora, foi emoção, foi jogabilidade, foi tendência. A trama, as surpresas e o desenrolar do jogo são eternamente épicas. Pegue tudo que eu falei de bom nos outros jogos e aumente mais 50 vezes que você terá 1/8 da potência desse jogo. É o jogo mais lendário que existe, e foi o game single player que eu mais joguei e ainda jogo. Digno de qualquer top. Miyamoto é do caralho. E chegamos finalmente ao final do fim do vídeo. Estou feliz em ver que você assistiu, risos. E para você que pulou partes, Deus tá vendo tudo.